Aqui está, o título é O que faz da gaivota de Alduin uma ave especial. Já aparece? Ok. Sim, sim. Muito bem. Então, é uma gaivota, nós todos conhecemos gaivotas, algumas espécies são mais comuns, outras são mais raras. A gaivota de Alduin já foi a gaivota mais rara da Europa e uma das mais raras do mundo. A situação evoluiu bastante nos últimos anos, já vamos ficar a saber um bocadinho melhor porquê. Antes de falar concretamente sobre a espécie, gostava de deixar aqui uma nota sobre a família Laridae. Laridae é a família que reúne as gaivotas, mas não só. As recentes revisões taxonómicas enfiaram também nesta família as andorinhas do mar e os garajaus, que antes faziam parte da família Sternidae, e ainda os bincos de tesoura, que são da família Rhincopidae, e os nódis, que são da família Anoidae, se não me engano. Mas agora, falando apenas concretamente das gaivotas, atualmente são reconhecidas 54 espécies aproximadamente. O número exato varia consoante as autoridades taxonómicas. Esta imagem aqui é retirada do Birds of the World. Podem ver as várias espécies. O género que reúne mais espécies é o género Larus, com 25 espécies. E depois há uma série de outros géneros, que são estes que aqui estão, para além das gaivotas. Então há 49 outras espécies de aves marinhas que atualmente estão na família Laridae, mas depois em subfamílias diferentes. Ora, a gaivota de Alduin está neste conjunto aqui, o segundo do lado direito em baixo, que é no género Ictietus. Ictietus é um género que reúne 6 espécies. Vamos ver quais são. São estas. Então, são 6 gaivotas do género Ictietus, que em cima a gaivota de palas ou o gaivotão de cabeça preta, que é Ictietus, que é o que dá o nome ao género. Depois a gaivota relíquia, a gaivota de Alduin e embaixo a gaivota de cabeça preta, que também temos por cá, a gaivota fuliginosa e a gaivota de olho branco. Estas duas do fim, estas mais acastanhadas, são do Médio Oriente. Estas duas de cima são essencialmente da Ásia Central e invernam nas costas do Índico. E depois as duas que temos habitualmente por cá, que é então a gaivota de cabeça preta e a gaivota de Alduin, que são as duas de distribuição mais europeia. Portanto, este género Ictietus ocorre apenas no Velho Mundo, não está representado nas Américas, nem na Austrália. Então vamos falar mais em detalhe da gaivota de Alduin. A gaivota de Alduin é uma ave, pertence, como todas as gaivotas, à ordem dos caradriformes, que é uma ordem muito vasta, que além das gaivotas e das gaivinas, reúne também todas as limícolas e ainda os alcídeos. Tem o nome científico de Ictietus alduini, já vamos ver o que é que isto significa. O comprimento é 48 a 52 centímetros, portanto podemos dizer que é uma gaivota de tamanho médio, é um bocado maior que um guincho, mas mais pequena que uma gaivota de asa escura, por exemplo. Portanto está ali naqueles tamanhos intermédios. Tem uma envergadura, portanto, que é a distância entre as extremidades das asas, 115 a 140 centímetros. E é uma ave estritamente costeira, elas não vão para o interior, portanto aparecem em zonas costeiras, nomeadamente em praias, em estuários e em salinas, eventualmente outros locais também próximos do mar, como seja ilhas e portos de pesca. Alimenta-se principalmente de peixe e de alguns invertebrados em mar aberto. Portanto, esta gaivota, ao contrário de outras que às vezes se vêm alimentar no interior, esta gaivota alimenta-se principalmente no mar. O ninho é construído no solo, como aliás acontece com muitas gaivotas, e a postura tipicamente é de 2 a 3 ovos que são incubados durante cerca de um mês. Portanto, isto são assim as características essenciais acerca desta espécie. Vamos ver mais em detalhe o nome. Ictietus. Ictietus é um nome composto que vem do grego e tem 2 elementos. Icti vem de ictus. Ictus significa peixe, é um termo que aparece noutras palavras da nossa língua, como por exemplo ictiofauna, quando nos referimos à fauna piscícola. E aetus é um sufixo que significa águia. Há muitas águias que nós temos que têm também este nome terminado em aetus, como hieraetus e alietus. Portanto, isto significa uma águia
águia de peixe ou águia que apanha peixe, neste caso. Porquê a águia? Porque a primeira espécie deste grupo que foi descrita com este nome, que foi a Lars ictietus, que atualmente está no género Ictietes, que é Ictietes ictietus, que é o gaivotão de cabeça preta, o zoólogo que o descreveu achou que essa gaivota tinha um comportamento muito predatório, como se fosse uma ave de rapina. E dado que ela se alimentava de peixe, ele, por analogia, chamou-lhe uma águia de peixe, ou uma águia que apanha peixe, ou uma águia pesqueira, se quiserem, numa tradução um bocadinho mais livre, apesar disto não ser uma águia. Portanto, como foi criado este género, as outras gaivotas bastante próximas acabaram por ser incorporadas neste género Ictietus também, embora isto de facto não seja uma águia. Quanto ao Alduini, como já adivinharam, é um epónimo, como acontece geralmente com os nomes acabados em I, é um epónimo, é um nome que homenageia, neste caso, um zoólogo francês chamado Jean-Victor, nós dizemos em português Alduin, mas claro que isto em francês será Audouin. Portanto, em bom rigor, se nós quiséssemos manter a pronúncia, isto seria a gaivota de Audouin. Nós é que já estamos habituados a portuguesar estes nomes e dizemos a gaivota de Alduin. Então isto é uma homenagem a Jean-Victor Audouin, que eu já vou falar. Então, este nome científico, esta espécie foi descrita por um senhor francês chamado Perraudot, está aqui, Charles Perraudot, foi descrito em 1826. Este nome é um nome que aparece muito pouco, nós vemos muito poucas vezes este nome nas descrições, nos nomes originais, e de facto, que eu saiba, o Charles Perraudot só descreveu 2 espécies. Ele trabalhava no Museu de História Natural de Paris e fez uma expedição à Córcega em 1824 e 1825 e descreveu a fauna da Córcega, e foi nessa expedição que ele descobriu, para a ciência, a gaivota de Alduin. E chamou-lhe na altura Lars Alduin. Está aqui Perraudot 1826, daí então a origem, está aqui type locality, que é a localidade tipo, foi na Sardenha e na Córcega, que são 2 ilhas do Mediterrâneo. A Sardenha pertence à Itália e a Córcega pertence à França. A outra espécie que ele descreveu foi o carbo desmaresti. O carbo é um corvo marinho, mas que atualmente não é considerado espécie e subespécie, que é o Glosus aristotelis desmaresti, que é o corvo marinho de crista do Mediterrâneo, também foi descrito pelo Perraudot. Então o Perraudot, quando descreve a gaivota de Alduin, resolve homenagear o Jean-Victor Audouin. E eu aproveito para falar quem foi este senhor então que dá o nome a esta gaivota de que nós estamos aqui a falar hoje e que ouvimos muitas vezes falar. Isto foi tirado da Wikipédia. Este senhor nasceu em Paris em abril de 1797 e os pais queriam que ele estudasse Direito, mas ele resolveu seguir um caminho diferente. São frequentes estes casos em que os pais querem que os filhos sigam um determinado caminho, mas os filhos decidem que não é aquilo que querem fazer porque gostam de outra área, e foi o que aconteceu então com o Jean-Victor Audouin. Ele queria seguir medicina, formou-se em medicina e depois dedicou-se ao estudo da história natural e acabou por publicar diversos trabalhos, nomeadamente percorreu as costas da Normandia e da Bretanha e publicou um trabalho chamado Histoire naturelle du littoral de la France. Portanto, ele, no início da década de 1820, já estava a dedicar-se ao estudo da natureza em França, e terá sido talvez por isso que o Perraudot resolveu homenagear, no nome científico da nossa gaivota, este senhor Jean-Victor Audouin, que era então um compatriota e contemporâneo do Perraudot. Fica então aqui esta breve nota biográfica sobre o Jean-Victor Audouin. Agora, falando um pouco da identificação, esta gaivota, isto é tirado aqui de um guia de campo que é do Rumo et al., que saiu em 2021. Olhemos primeiro aqui para baixo para esta imagem que está em baixo à direita, que é de um adulto. Muita gente aqui está abreviado, mas quando diz ADBR significa Adult Breeding. Breeding significa nidificante, portanto em época de nidificação, ou seja, de fevereiro até setembro. É uma gaivota com a cabeça branca, ao contrário das outras do género Ictietus, nomeadamente a gaivota de cabeça preta. Ela não fica com a cabeça preta na época de reprodução, mantém a cabeça branca durante todo o ano. Tem o bico vermelho com um anel preto e a ponta assim mais alaranjada, embora às vezes a proporção aqui varie um bocadinho, mas este é o aspecto típico. Cabeça totalmente branca, partes inferiores brancas, as partes superiores de um cinza muito claro, e depois as asas com a extremidade preta e umas pérolas brancas, portanto, pérolas aqui, estas pontazinhas, que depois se vão desgastando às vezes à medida que o ano vai avançando.
Isto é as características do adulto. E depois outra característica também muito útil para a identificação, reparem na cor das patas, que é as patas cinzentas escuras. São patas escuras. Aliás, eu costumo dizer que na identificação de gaivotas, quando estamos a falar de adultos, a primeira coisa em que devemos reparar é logo na cor do bico e na cor das patas, porque isso ajuda logo a excluir uma data de espécies. E no caso da gaivota de Alduína, a combinação bico vermelho com patas cinzas escuras exclui logo qualquer outra espécie. O segundo verão, está aqui, 2S. 2S significa Second Summer. O segundo verão é uma ave com 2 anos. Atenção que a contagem dos invernos e dos verões pode ser um bocadinho confusa. Uma ave nasce tipicamente em junho, maio-junho, durante o ano em que nasceu, durante esse verão, isso não é o primeiro verão, ele é juvenil. Depois, no inverno seguinte, é o primeiro inverno, está aqui, 1W, que é First Winter, e depois seguir-se-á o primeiro verão, e depois o segundo inverno, e depois o segundo verão. Portanto, é esta a contagem, ou seja, Second Summer é uma ave que nasceu 2 anos antes. Ok? Portanto, na verdade é o terceiro verão de vida da ave, porque o primeiro verão não entra nesta contagem. Então, uma ave no segundo verão já é parecida com o adulto, mas tem ainda aqui uns restos de castanho e tem mais preto nas asas. Vê-se aqui em cima em voo. Portanto, à direita o adulto, cinza, só com o triângulo preto na ponta das asas. O segundo verão tem muito mais castanho. O juvenil, isto é no ano em que nasceu, é assim todo castanho. Tem aqui uma espécie de um U branco na cauda, que aqui não se vê muito bem neste ângulo, de resto é sobretudo castanho, com uma barra preta grossa. E depois, reparem, está aqui, já no primeiro inverno, portanto isto já não está na plumagem de juvenil, que é todo castanho, já é na plumagem de primeiro inverno, a mudar para o ano seguinte, que aparece aqui já com esta plumagem semi-mudada, a ficar com o dorso meio prateado. E reparem em todas as idades as patas cinzentas, que é uma das imagens de marca da gaivota de Alduín. Mostro aqui umas fotos que tirei do eBird, aqui um adulto, cabeça branca, partes superiores muito claras, cá estão as patas cinzentas e depois o bico vermelho com o anel preto e depois com a ponta um bocadinho amarelada que podemos ver aqui. Uma outra foto que também achei bastante piada, porque tem aqui uma imagem de pormenor da cabeça, em que podemos ver exatamente este bico tricolor, que aqui está. À distância só vemos o vermelho escuro, mas assim em pormenor podemos ver este gradiente de cores que aparece aqui. E finalmente uma imagem de um juvenil. Esta foi tirada em agosto, portanto é uma ave que ainda não fez a sua primeira muda, está com a plumagem com que nasceu, e que às vezes aparecem misturadas com as outras gaivotas, como malares fuscos, que está aqui atrás, o que a distingue normalmente, para além das patas cinzentas, cá estão elas. O peito normalmente é assim um padrão mais liso, com menos malhas do que nos imaturos da gaivota de asa escura ou da gaivota de patas amarelas. A cabeça um bocadinho mais clara, de resto assim bastante uniforme, e depois por cima um bocadinho mais malhada. Portanto, isto é o aspecto de um juvenil, daqueles que aparecem um pouco por toda a costa portuguesa, sobretudo no mês de agosto. Aqui uma imagem em voo, típica também de um adulto. Cá está, cabeça branca, prateada por cima, o tal triângulo preto na ponta das asas com as pérolazinhas brancas, aqui nas primárias exteriores, e cá está o bico já com o padrão de cores que eu referi. Agora vamos falar um pouco da distribuição. Esta gaivota é uma gaivota que é quase endémica da Europa e do Mediterrâneo. Eu digo quase, bem, ela é endémica, se juntarmos a Europa e o Mediterrâneo, ela é endémica desta região, como nidificante. As manchas a salmão referem-se às zonas de reprodução, a mancha azul refere-se à zona de invernada. Portanto, o que nós vemos é que este mapa é tirado do Birds of the World, que foi adaptado do mapa da BirdLife, não está totalmente atualizado, porque elas atualmente já nidificam em Portugal e noutros sítios da costa de Espanha, portanto a distribuição tem evoluído um pouco. Portanto, dá-nos uma ideia aproximada, embora não esteja totalmente atualizado. Mas o que nós vemos é colónias dispersas, sobretudo em ilhas ou junto à costa, tanto no sul da Europa como no norte de África. Portanto, temos aqui desde o sul de Portugal até mais ou menos aqui à Turquia, Grécia, depois Croácia, Itália, Sardanha, Córcega, Baleares, Norte de África.
No inverno, elas mantêm-se em parte do Mediterrâneo, mas depois há muitas que descem aqui pela costa africana até ao Senegal, que é este país que aqui está. Portanto, temos Marrocos, aqui é o Saara Ocidental, aqui Mauritânia e aqui Senegal, sendo que aqui pelo meio está também a Gâmbia. Portanto, é mais ou menos a parte até onde se estende esta região de invernada. Mas nem todas vão migrar para a África, há muitas que ficam por cá. Portanto, esta espécie tem aquele estatuto que nós podemos chamar uma migradora parcial. Aqui uma ficha tirada de uma publicação da BirdLife de 2004, que é o Birds in Europe Their Conservation Status, e que tem estimativas populacionais de abundância para todas as espécies de aves da Europa. Isto é de 2004, portanto estes números não correspondem à situação atual, mas estou a apresentar isto para vos mostrar um bocadinho como é que a situação evoluiu. Então, em 2004, a situação era esta. Olhemos aqui para este quadro superior à direita, o total aproximado em casais, está aqui escrito em cima, breeding population size, portanto é a dimensão da população nidificante, entre parênteses pairs. Na maioria das espécies a população nidificante mede-se em casais e não em indivíduos. Há exceções, mas na maioria dos casos é em casais. E o total desta altura era entre 18 e 19 mil casais para a Europa. Isto não inclui Norte de África, inclui a Europa até à Turquia. Das quais 17 mil em Espanha. Portanto, nesta altura, 90% ou mais da população estava em Espanha. 17 mil casais. Depois, população da ordem das centenas na Grécia, 750 a 900, também da ordem das centenas em Itália. Em Portugal tínhamos 25 a 30 casais, isto porque em 2001 a gaivota de Alduíno começou a nidificar na reserva de Castros Marinho. E chegaram a nidificar lá 17 ou 18 casais e depois também, 2 ou 3 anos depois, começaram a nidificar na Ria Formosa. Havia uns registros históricos do século XX de possibilidade desta gaivota ter nidificado em Portugal, mas isso nunca ficou muito bem esclarecido. Portanto, não se sabe muito bem qual era a situação passada. Sabe-se que elas voltaram a nidificar a partir de 2001 e então, quando esta publicação sai em 2004, a situação era esta. Portugal tinha 25 a 30 casais e isto era muito recente. E depois, como podem ver, também populações de pequena dimensão na Turquia, França, Chipre e Croácia. Isto então de 2004. Depois, no livro vermelho europeu de 2015, aparecem estas estimativas, e estas estimativas aqui dão para a Europa agora 21 mil a 22 mil casais. Portanto, até aumentou face aos 18 mil a 19 mil, em parte porque em Espanha tinham aumentado para 19 mil. Mas atenção, porque esta estimativa de Espanha é de 2007, está aqui nesta coluna. Porque, entretanto, a população em Espanha, a situação começou-se a alterar, como já vamos ver. Portanto, 19 mil casais em Espanha, que continuava em 2015 a ter a maioria da população europeia, e, entretanto, reparem, Portugal já estava na ordem das centenas, 400 a 460, uma estimativa aqui de 2011, porque a colónia da Ria Formosa já tinha vindo a crescer. Faço notar também o aumento da população de Itália para mais de 1000 casais, estava na ordem das centenas. De resto, algumas centenas de casais na Grécia e dezenas nos restantes países, que é Croácia, Chipre, França e Turquia. Portanto, esta era a situação em 2015. Agora vamos ver um bocadinho em detalhe a situação em Espanha, porque é importante também para percebermos a evolução da situação na Península Ibérica e, por arrasto, a situação atual em Portugal. Este mapa é do segundo Atlas espanhol, cujos trabalhos decorreram de 1999 a 2002 e que foi publicado em 2003, se não me engano. Então, isto são as várias colónias, tem uma distribuição assim, com bolinhas isoladas que correspondem aos locais das colónias. Este maior conjunto são as Ilhas Baleares, que são 4. Aqui à direita Menorca, depois Maiorca, a seguir Ibiza e embaixo Formentera. As Baleares são talvez o sítio com o maior número de colónias, não o sítio com mais gaivotas, mas sim o sítio com o maior número de colónias. Depois temos aqui um pequeno arquipélago, que são as Ilhas Columbretes, que fica ao largo de Valência, aqui em frente à costa do país valenciano. Outra colónia na ilha de Alborán, ou como se diz às vezes em português, Alborão. Esta zona também é chamada o Mar de Alborão. É o outro local onde nidifica. Isto são reservas naturais onde não mora ninguém. E aqui embaixo outro arquipélago que pertence à Espanha, embora muito perto da costa de Marrocos, que são as Ilhas Chafarinas. Portanto, estas são as várias colónias que havia em 2002 no Mediterrâneo espanhol. E depois há algumas colónias no continente. Uma no delta do Ebro, aqui perto de Tarragona,
outra no país valenciano, penso que mesmo no Porto de Valência, e outra aqui na zona de Cartagena, na província de Múrcia. Esta era a situação em 2002, sendo que a colónia do Delta do Ebro era, de longe, a mais importante em termos quantitativos, como já vamos ver a seguir. Chegou a ter, penso que, 15 mil casais ou qualquer coisa. No Atlas mais recente, que saiu em 2021, faz-se aqui a comparação. As bolinhas azuis são sítios novos, amarelas onde se mantém e vermelho onde desaparece. O que é que nós vemos? Aqui nas Baleares houve algumas colónias que terão desaparecido, outras que se mantêm nas várias ilhas. Também se mantém aqui em Alborán e aparecem colónias novas em Ceuta, aqui na cidade, e aqui, penso, ou em Melilla, penso que seja em Melilla também, que é uma cidade espanhola no Norte de África. E reparem várias colónias novas ao longo da costa, desde aqui da zona de Barcelona, passando por Tarragona, Castellón, Valência e aqui perto de Múrcia também. Portanto, elas começou a haver cada vez mais colónias junto à costa, muitas delas instaladas em portos de pesca também, que acabam por ser uma relativa novidade para esta espécie. Por outro lado, a colónia do Delta do Ebro, que era quantitativamente a mais importante, entrou em colapso. Houve uma quebra populacional gigantesca e, portanto, apesar da espécie se ter espalhado bastante em Espanha ao longo dos últimos 20 anos, a população não aumentou. Foi uma maior dispersão de colónias. Pensa-se que a escassez de recursos alimentares terá contribuído para o colapso da colónia do Delta do Ebro. E é na sequência desta dispersão que elas chegam também a Portugal e que se começam a instalar no nosso país. Aqui um outro mapa que também vem no site da CEL, do Atlas Espanhol, que nos mostra o resultado de um censo que foi feito entre 2014 e 2018 das várias colónias. Tem aqui uma escala com bolinhas de diferentes tamanhos e uma estrela para indicar as principais colónias de gaivota de aldoim neste período. Então, temos aqui, as estrelas representam mais de 1000 casais, como podem ver. Temos aqui 2 estrelas que correspondem à zona do Delta do Ebro. Temos outra estrela aqui, penso que seja o Porto de Castellón, se não estou em erro. Aqui uma, já perto de Múrcia, se julgo, não fui confirmar, mas julgo que isto seja a Ilha Grossa, que é uma ilha que existe aqui perto da costa e que também tem uma população importante. E depois várias colónias com centenas de casais em diferentes pontos da costa, como eu já falei, em portos de pesca, etc. Também aqui em Ceuta, Melilla, Ilhas Chafarinas, Alborán. E depois várias colónias nas Baleares, mas reparem que as colónias das Baleares são quase todas muito mais pequenas. Portanto, 11 a 50, 51 a 250. Portanto, apesar destas serem as ilhas, as colónias maiores estão no continente ou então aqui no Norte de África ou na ilha de Alborán. Portanto, isto é a distribuição quantitativa ou o peso relativo das várias colónias. Aqui uma informação que está também no site do Atlas Espanhol. Eles explicam que no período do Atlas, que foi feito de 2014 a 2018, que a população nidificante espanhola variou entre 15 mil casais em 2014 e 12 mil casais em 2017. Portanto, a média andava pelos 13 mil casais. Só que eles explicam que havia, em 2006, a colónia da Punta de la Banya. Punta de la Banya é no Delta do Ebro, a tal colónia de Tarragona, chegou a ter um máximo de 15 mil casais. Portanto, os tais 18 mil casais que eu falei que havia em 2004, desses 18 mil, 15 mil estavam no Delta do Ebro. E diz aqui que a colónia do Delta do Ebro tinha 70% da população mundial em 2006. Portanto, a população mundial da gaivota de aldoim estava quase toda no Delta do Ebro. Mas, como eu referi, essa colónia colapsou e em 2017 o Delta do Ebro já só representava 3% da população mundial. Portanto, vejam bem a diferença. O mesmo sítio, em 10 anos, deixou de ter 70% da população mundial de gaivota e passou a ter apenas 3%. Portanto, elas dispersaram-se pelo resto da península e do Mediterrâneo, colonizaram uma série de novos locais, mas a população global não aumentou, porque a maior colónia simplesmente desapareceu. Não desapareceu totalmente, mas quase desapareceu. Portanto, diz aqui que aumentou o número de colónias onde nidifica, mas a população total mostrou uma redução anual de 5%. E nós temos que ter noção destes números para perceber que a aparente expansão geográfica, neste caso, não representa um aumento populacional. Agora, a habitual ficha sobre conservação. O Estatuto Global da Gaivota é vulnerável, e já vamos perceber a evolução desta situação. O Estatuto na Europa, segundo o Livro Vermelho Europeu, é também vulnerável, e o Estatuto em Portugal continental é vulnerável. Vulnerável, eu recordo, para quem não está recordado,
isto é a primeira de 3 categorias de ameaçada, portanto, as espécies, isto são os vários estatutos de ameaça, LC é Least Concern, que é pouco preocupante, NT é quase ameaçado, e depois há 3 categorias quando já está ameaçado, que é vulnerável, EN, que é Endangered, em perigo, e o CR, que é o criticamente em perigo, depois aqui extinto na natureza e extinto global. DD é quando não há informação. Portanto, este é o estatuto da gaivota de Alduino. E está aqui population trend, portanto, tendência populacional decreasing, que está a diminuir, essa é uma das razões para estar vulnerável. Eu pus aqui uma informação que nos mostra, isto é tirado do site da IUCN, que é a entidade que compila os estatutos a nível mundial, os estatutos de ameaça, e vejam aqui de baixo para cima como é que isto evoluiu. Em 88 estava threatened, ameaçado. Nesta altura, em 88, as categorias não eram iguais às que são hoje, que isto só foi alterado por volta de 2000. E a partir de 2004 ela é colocada na categoria NT, que é quase ameaçada. E ficou como quase ameaçada até 2012. Mas como a colónia do Delta do Ebre era muito grande e aparentemente estava de boa saúde, em 2015 a população, o estatuto de ameaça é reduzido para Least Concern, pouco preocupante. Só que, entretanto, em anos recentes, a situação alterou-se drasticamente e, por causa disso, na revisão mais recente, que foi em 2020, ela deixou, então, de estar pouco preocupante e deu um salto de 2 categorias para ficar como vulnerável, e é aqui que ela se encontra atualmente. E está aqui explicado no texto que aquilo que já vimos em Espanha, apesar de algumas aves se terem relocalizado e formado novas colónias, globalmente houve um declínio acentuado que se pensa que terá começado em 2010. Vocês podem dizer, então, mas começou em 2010, porque é que o estatuto só é revisto em 2015? Porque às vezes nós não temos logo a noção destas diminuições, porque os censos também não são feitos todos os anos e às vezes só em retrospectiva é que conseguimos perceber quando é que esta alteração começou. Portanto, com base na informação mais recente, considerou-se que o estatuto devia ser revisto e então foi colocada em vulnerável. Aqui um gráfico que nos mostra a frequência de observação em Portugal, isto com base nas listas do eBird. Podemos ver que a frequência é relativamente baixa, dado que esta espécie ocorre só na costa e sobretudo no sul. A frequência anda aqui por volta de 1%, mas tem um aumento expressivo durante o verão, principalmente no mês de agosto. Porquê? Porque é o mês em que elas estão a sair do Mediterrâneo, estão a dispersar, muitas em direção às zonas de invernada para a costa africana, mas algumas aparecem ao longo da nossa costa, começam a subir, e é no mês de agosto, também em julho e setembro, mas sobretudo em agosto, que nós podemos ver gaivotas de Alduino no litoral oeste de Portugal, no litoral alentejano, na região de Lisboa e até no litoral centro e na zona do Porto, já apareceram. E depois a seguir vão-se embora outra vez e volta para os valores do resto do ano. Portanto, este pico aqui corresponde ao período de dispersão. Estou quase a terminar a minha parte, queria só dar aqui um breve apontamento sobre os programas de anilhagem. A anilhagem de gaivota de Alduino em Portugal começou em 2011 na colónia da Ria Formosa e as anilhas utilizadas em Portugal para marcar esta espécie são anilhas azuis que começam pela letra P e depois inicialmente só tinham mais 3 algarismos, por exemplo esta aqui é P158, depois quando se chegou a 999 começaram-se a juntar letras também, portanto agora é um P seguido de normalmente 2 algarismos e uma letra, ou uma letra e 2 algarismos, portanto aquilo pode ter várias sequências, mas é sempre azul começado pela letra P. E eu fui reportando, durante alguns anos morei no Algarve e fui reportando os avistamentos que tinha, e depois sempre que recebia os historiais gostava de os analisar para perceber para onde é que as gaivotas tinham andado, e encontrei algumas que tinham feito umas deslocações engraçadas. E deixo aqui um mapa exemplo da anilha P161, que foi anilhada na Ria Formosa, na Ilha Barreta, que é onde elas nidificam, em junho de 2011, e depois, reparem, em 2014 foi vista em Tavira, mas em 2015, em janeiro, foi vista na ilha de Lanzarote, nas Canárias. E em 2017 foi vista aqui numa praia, Tamrivites, em Marrocos, e em 2018 estava de regresso aqui à zona da Ilha da Barreta. Portanto, este é um exemplo de uma ave que foi passear, se assim se pode dizer, até às Canárias e à costa marroquina. Outro caso engraçado foi esta da anilha 432, que eu ponho aqui para ilustrar o caso de uma ave que foi até ao Senegal. Esta foi anilhada na Ilha da Barreta em 2012, em junho,
Em setembro já estava na Gran Canária e depois em 2013 estava no Senegal. Foi vista também na Gâmbia em 2013 e 2015, na Mauritânia em 2014. Eu desconheço durante quantos anos é que ela ficou por aqui e se veio à Europa entretanto, porque ela só volta a ser vista na Europa em 2017, quando foi vista na zona de Barbate, que é perto de Cádiz, em Espanha, em 2017 e 2018. E em abril de 2018 estava de regresso ao local onde nasceu, na Ilha da Barreta. Eu na Ilha da Barreta fui lá, enquanto morava no Algarve, várias vezes fazer observação e uma das coisas que eu constatei logo na altura é que apareciam lá muitas gaivotas com anilha espanhola. E eu também observei gaivotas com anilha espanhola noutros locais da nossa costa. Aqui um exemplo de uma ave que eu fotografei, salvo erro, se não me falha a memória, na costa da Caparica. As anilhas espanholas, ao contrário das nossas, não são azuis, são brancas e têm 4 caracteres, que podem ser só letras ou podem ser letras e números. Neste caso, CFWA é um juvenil, como podem ver, portanto, um juvenil do próprio ano, portador de uma anilha espanhola. Mas algumas aves com anilhas espanholas depois iam nidificar no ano seguinte na Ilha da Barreta. Portanto, isto pode corresponder ao tal fenómeno de dispersão que nós falámos há pouco, resultantes do colapso da Delta do Ebro. Eu também, das muitas recapturas visuais da anilha estrangeira que eu fiz, eu depois compus um pequeno mapa que mostrava a origem, porque eu ia ver nos historiais das anilhagens, a origem das gaivotas, onde é que elas tinham sido anilhadas. E então foi por estas várias colónias, como podem ver, há aqui muitas ao longo da costa continental espanhola, também 4 da ilha de Alborán, uma das Ilhas Colombretes, algumas das Baleares, muitas da Punta de Labanha, está aqui, da Delta do Ebro, e mais outra colónia da Delta do Ebro, portanto 22 que eu controlei da Delta do Ebro, continuava a ser o sítio de onde vinham mais gaivotas, e uma aqui que eu marquei a verde, que foi um controle de uma anilha italiana, foi a única anilha italiana que eu controlei até hoje, anilhada neste sítio chamado Asinara, na Sardenha. Eu penso que não terei visto tantas italianas, não é só por estar mais longe, mas é sobretudo porque o efetivo nidificante é muito menor a comparar com o efetivo espanhol. Portanto, em Espanha são cerca de 15 mil casais, em Itália são cerca de 1000. Portanto, estão mais longe e são menos, e por isso francesas e acho que tenho ideia que depois também, numa ocasião, observei uma anilha francesa que não está aqui no mapa, mas pronto, pontualmente observam-se francesas aqui da Córcega, naturalmente, ou italianas, mas a maioria, então, provenientes destas colónias espanholas. Pronto, para terminar a minha parte, faço aqui um breve resumo da informação sobre a gaivota. Já vimos que nidifica no sul da Europa e no Mediterrâneo, que a espécie é parcialmente migradora, sendo que uma parte fica por cá no inverno e uma parte vai invernar na costa africana, desde Marrocos até ao Senegal, que a maior população nidificante se encontra em Espanha, com cerca de 15 mil casais, mas que a população está em diminuição global devido ao colapso da colónia de Delta do Ebro que se registrou nos últimos 15, 20 anos. Por causa disso, a espécie que chegou a estar durante vários anos no estatuto pouco preocupante passou a estar vulnerável em 2020. A nidificação em Portugal é um fenómeno relativamente recente, só se registrou a partir de 2001, embora, como eu disse, há evidências de que terá nidificado no passado, mas são coisas muito mal documentadas, e, portanto, terão começado a nidificar em 2001 em Castro Marim e pouco tempo depois na Ria Formosa, onde a colónia tem vindo a aumentar. No nosso país, a espécie é vista com mais frequência durante o verão, em especial no mês de agosto, devido aos movimentos de dispersão que se verificam nessa altura do ano. Aparecem por cá muitas aves vindas de Espanha e, ocasionalmente, de Itália e de França. Portanto, aves com anilhas coloridas. Os movimentos efetuados por esta espécie, nomeadamente daquelas que estão marcadas individualmente, sabemos que algumas descem até às Canárias, até Marrocos e até à Gâmbia ou ao Senegal. Com isto vou terminar a primeira parte desta sessão. Agradeço desde já a vossa atenção e agora vou interromper a partilha e passar a palavra ao Nuno Oliveira, da CEPEA, que eu já apresentei no início da sessão e que nos irá então falar mais em detalhe do programa de conservação dedicado a esta espécie. Nuno, é a tua vez. Viva, Gonçalo. Obrigado. Super interessante. Eu acho que conseguem ver a apresentação, o modo de apresentação, certo? Sim, sim. Bem, o Gonçalo já fez aqui uma série de introduções ao que eu vou falar. Vou falar um bocadinho sobre. O Gonçalo fez
o panorama um bocadinho mais geral, internacional da espécie, até um bocadinho a nível nacional. Eu vou-me focar um bocadinho mais no panorama nacional e na parte de conservação a nível de Portugal. E para falar disso, vou-me focar num projeto que a SPE desenvolveu, ou está a desenvolver, e iniciou em 2019, que foi o Life Ilhas Barreira. Vou falar um bocadinho sobre a conservação da espécie. Bem, mas começando pela SPE, eu trabalho na SPE, sou biólogo, como o Gonçalo já me apresentou. A SPE é uma organização não governamental, principalmente de ambiente, que trabalha em prol da conservação das aves e dos seus habitats, como é óbvio. Tem sede em Lisboa, aí trabalha nos Açores, Madeira e um bocadinho a nível internacional também. Temos vários sócios, trabalhamos para os sócios e os sócios são a nossa base de trabalho. Tentamos envolver o máximo de voluntários possível no nosso trabalho e somos parceiros desta confederação de organizações não governamentais semelhantes à SPE, que é a BirdLife, e que trabalham a nível global para a conservação das aves, não só aves marinhas, mas também terrestres. O nosso trabalho vai desde o estudo das aves ao acompanhamento do estado das aves. Tentamos proteger, ou pelo menos fomentar a proteção das aves e dos seus habitats. Tentamos fazer pressão sobre os governos para protegerem as aves e os seus habitats e, claro, promovemos esta grande atividade que é a observação de aves, não só a nível nacional, mas também a nível internacional. E, claro, este fascínio que todos temos pela natureza. Mas focando então aqui no Life Ilhas Barreira, o Life Ilhas Barreira, como disse, começou em 2019, é um projeto que neste momento vai até 2025. Eu acho que vocês conseguem ver o meu rato. Aqui o ícone do meu rato, e focou-se aqui principalmente nas ilhas a sul do Algarve, de Portugal continental. São as Ilhas Barreira, que é este cordão de ilhas do mar, de ilhas arenosas, que faz aqui alguma proteção às intempéries que vêm do mar, aqui no sul ou sudeste de Portugal. É composto por uma série de ilhas, são 5 ilhas, 2 penínsulas, e o projeto, apesar de ter tido trabalho em todas estas ilhas, em termos de conservação prática no terreno, concentrou-se principalmente aqui na Ilha Deserta ou na Ilha Barreta. Barreta é o nome formal, digamos. Ilha Deserta é mais o nome conhecido a nível local. Pronto, o projeto focou-se na conservação das Ilhas Barreira, no Algarve, lá está, para proteger espécies e habitats prioritários. Uma das espécies principais em que o projeto se focou, ou que se foca, é na gaivota de Alduin, mas não só. São projetos financiados pela Comissão Europeia, este tipo de projetos, e são um bocadinho mais amplos do que eu vou falar hoje, mas eu vou-me tentar focar um bocadinho mais nos trabalhos que fizemos sobre, sobre a gaivota de Alduin. Pronto, assim, só dando aqui um bocadinho da ideia das espécies-alvo, focou-se, claro, na gaivota de Alduin, como já disse, e depois outras espécies de aves marinhas, entre elas a chilreta e a pardela balear, mas vamos nos focar na gaivota de Alduin, principalmente na população reprodutora, claro, porque nós, quando estamos a tentar fazer algo, só conseguimos fazer algo no ponto específico, local muito, muito próprio, e neste caso, nestas ilhas. O Gonçalo também já avançou com acerca do Estatuto de Conservação da Espécie, não vale a pena avançar muito mais sobre isso. Pronto, em termos de ações principais do projeto, e aqui foquei mais nas ações, isto são projetos bastante amplos, e não se focam apenas, as ações, os objetivos, não se ficam apenas por isto, mas eu aqui listei apenas aqueles que de certa forma estavam relacionados com a espécie em questão, ou seja, com a gaivota de Alduin, e aqui as ações principais
O projeto teve como alvo foi a recuperação de habitat nas áreas de reprodução, a remoção de plantas invasoras, o controle de mamíferos invasores, principalmente gatos, e roedores, porque são conhecidos predadores de aves marinhas nas colónias de reprodução, a redução de perturbação humana nas áreas de reprodução, melhorar o conhecimento acerca das aves marinhas, lá está, melhorar um bocadinho o conhecimento sobre a gaivota de Alduino, que o Gonçalo já avançou aqui muito sobre aquilo que conhecemos, mas eu acho que ainda vou tentar esmiuçar um bocadinho mais aquilo que ao longo dos últimos 5 anos conseguimos perceber, rever este plano de ação internacional para a espécie, que era algo que já tinha sido implementado desde o final dos anos 90, melhorar um centro de recuperação que existe em Olhão, no Algarve, que é o único não, existem apenas 2 centros de recuperação que se focam em animais marinhos em Portugal continental, e o Rias é um deles, perceber a dependência das pescas e reduzir as capturas acidentais de aves marinhas. E neste caso, as gaivotas em particular têm uma pensa-se numa grande dependência pelas pescas. Nós queremos perceber um bocadinho mais qual a dependência da gaivota de Alduino pelas pescas a nível local, aumentar a consciencialização ambiental e promover os valores naturais, isto num ponto de vista mais amplo, a educação ambiental e a formação, porque todos sabemos que os jovens e as crianças são o nosso futuro e temos que trabalhar sempre com este segmento da sociedade para garantirmos que estes trabalhos vão ter uma continuação no futuro e, claro, aumentar a vigilância e melhorar os trilhos e toda a informação que existe nestas zonas onde esta espécie em particular é nítida. Pronto, e aqui tem assim, uma série de fotos do habitat, digamos, onde trabalhamos neste Life Ilhas Barreira. E o Gonçalo já avançou uma série de dados importantes sobre a espécie, sobre a gaivota de Alduino a nível internacional ou a nível global, e eu aqui avanço-vos um bocadinho mais sobre o estatuto a nível nacional. Como o Gonçalo vos disse, em meados dos anos 2000, a espécie ocupou ou chegou ao território nacional, começou a ocupar ali as zonas mais de Castro Marinho, ou seja, mais as zonas sul, mas muito mais próximas de Espanha, e depois, em meados de 2008, 2009, ou seja, ao início, a espécie não teve muito sucesso na zona de Castro Marinho, apesar de ter ocupado, depois logo muito a seguir, teve alguns problemas e acabou os poucos casais que se conseguiram estabilizar naquela área não tiveram muito sucesso e uns anos mais tarde, começou à volta dos anos 2008, 2009, a espécie conseguiu encontrar o que nós chamamos um habitat mais propício. E o habitat mais propício, de facto, foi aqui na ilha deserta da Ria Formosa. Isto, claro que não, 2014 não foi quando a espécie se estabilizou, a espécie estabilizou-se um bocadinho antes, mas a partir de 2014 foi quando começaram a haver números, ou seja, principalmente o ICNF, Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas, começou a fazer contagens da colónia na ilha Barreta. E foi espetacular. Desde 2014, quando se começou a fazer contagens, esta população teve um crescimento quase exponencial ou linear, crescente, ao contrário, ou contrariando todo aquele decréscimo que nós conhecíamos ou que nós estávamos a ver nos anos mais recentes, principalmente no Delta do Ebro, não é? Que era a colónia principal, ou mesmo em todo o Mediterrâneo Oeste, porque no Mediterrâneo Leste a espécie também já ocupa há muitos anos, mas as populações são muito mais reduzidas, ok? E é muito importante, nestas últimas 3 décadas, esta parte mais a oeste do Mediterrâneo tem-se revelado muito importante para esta espécie. E depois a espécie encontrou problemas no Delta do Ebro, como o Gonçalo explicou, e parece que ainda se expandiu mais para fora, veio completamente para fora para o Atlântico, com o Atlântico muito na boca do Mediterrâneo, mas veio aqui mais para a explorar mais a zona
do Atlântico. E pronto, e focou-se e estabilizou-se até ver muito bem e começou e teve um crescimento gigante. Este crescimento ao longo destes últimos 10 anos é muito semelhante àquele que se viu de facto no Delta do Ebro nos anos 90 e por isso foi tão importante este Life Ilhas Barreira. Eu acho que traz não só o admitir que de facto aquelas ilhas estavam a ser importantes para esta espécie, mas também que nós tínhamos que enfrentar aquele crescimento como uma responsabilidade acrescida. E isto acho que é de louvar, de facto, que as autoridades nacionais tenham abraçado este projeto que foi o Life Ilhas Barreira. E para terem uma ideia, este crescimento gigante começou principalmente com uma colónia na ilha deserta, mas rapidamente se passou para uma ilha vizinha, que é aqui a Ilha da Colatra. A ilha deserta, para terem uma ideia, é uma ilha completamente inabitada, ou seja, não tem pessoas a habitar. A Ilha da Colatra é completamente diferente, tem uma população local, mas mesmo assim, a população em 2022 começou a ocupar esta Ilha da Colatra e nos últimos 3 anos tem subido. Até vem aqui nos últimos 3 anos, de facto, na Ilha Deserta, o crescimento nem foi muito acentuado, mas o crescimento que se viu nos últimos anos foi, de facto, desta nova colónia na Ilha da Colatra. E estamos a falar de cerca de 8.000 casais, ou 7.000 casais no último ano, o que, se pensarmos nos 20.000 casais que o Gonçalo referiu a nível global, estamos a falar de cerca de 40% da população. De facto, é de salientar uma vez mais isto. Ok, a população neste momento parece ter encontrado aqui um sítio espetacular para se reproduzir e bem, mas tudo isto traz uma grande responsabilidade a nível nacional, porque, uma vez mais, esta população de gaivotas, ou esta espécie de gaivota, é uma espécie muito diferente do que conhecemos, por exemplo, de gaivota de patas amarelas. É uma espécie com uma dinâmica uma dinâmica muito forte, que, não se, que tem uma dinâmica muito parecida com aquilo que conhecemos dos garajaus, por exemplo. Ou seja, elas, quando encontram um sítio bom para se reproduzir, tentam se reproduzir ao máximo, fazem aqueles booms gigantescos. Para quê? Para se prepararem se num futuro próximo houver um problema qualquer, elas conseguirem simplesmente distribuir por vários habitats. E foi isso que vimos nos anos 90 no Delta do Ebro, e é isso que estamos a ver atualmente, ao vivo, nas ilhas da Ria Formosa. A diferença é que esperamos que nas ilhas da Ria Formosa a espécie não venha a ter um declínio muito acentuado nos próximos anos. E é por isso que implementamos este tipo de projetos. Pronto, e falando mais um pouco mais do que conseguimos encontrar ou conseguimos descobrir no âmbito deste projeto Life Ilhas Barreira, explorámos um bocadinho a distribuição no mar, e como vem aqui neste mapa, vem a distribuição com base em GPS que instalámos nas gaivotas. Isto foi um trabalho principalmente feito pela Universidade de Coimbra, e como vem aqui, a espécie distribui-se muito por toda a zona leste do Algarve, mas foca-se de facto muito aqui em redor das colónias de reprodução e um bocadinho a sul das colónias de reprodução. Isto durante a reprodução. E depois, fora da reprodução, não é mais do que aquilo que o Gonçalo já disse. De facto, apesar da espécie ter saído mais do Mediterrâneo, ela fora da reprodução continua a ter o mesmo comportamento que tinha, ou que nós achávamos que ela tinha, quando se reproduzia no Mediterrâneo. Ou seja, as aves continuam a vir até ao Senegal, na verdade. Não é muito diferente. Elas mudaram mudaram os seus locais de reprodução, mas os seus locais de invernada parecem muito semelhantes. Ou seja, elas continuam a vir aqui ao oeste da África, ao Senegal, para passar o inverno, e depois voltam, sobem toda a costa africana para vir a reproduzir-se novamente, neste caso no sul da Península Ibérica. Nada de novo. O que mudou parece ser apenas a parte da reprodução. O que às vezes, neste tipo de espécies de aves marinhas, não é nem sempre é o que sucede. Pronto, e depois outras coisas que explorámos, porque em particular quando houve aquele colapso que o Gonçalo falou
no delta do Ebro, da população do delta do Ebro, relacionou-se muito com duas coisas. Uma foi o colapso que também houve nas pescas a nível local, do sul de Espanha, e outro foi também a perturbação que havia muito forte nas colónias. E esta perturbação, principalmente de humanos, da atividade humana, e também devido a alterações climáticas, alterações locais e a seca, propenciou que diversos predadores terrestres começassem a usar mais ativamente as zonas onde as aves se alimentam, ou onde as aves nidificavam. Principalmente gatos, roedores, mas também espécies nativas. Então, uma das coisas que tentámos perceber foi o que é que poderia acontecer se houvesse estas alterações. Então, focando aqui na relação com as pescas, perceber um bocadinho se houvesse alterações com as pescas, o que é que pode acontecer no futuro, e de facto, sim, vimos que existe uma grande relação entre as aves marinhas, entre a gaivota de aldoíno e as pescas, e principalmente com esta arte, que é o cerco, que é aquela pescaria que tem como principal espécie a alva-sardinha, que todos nós gostamos, mas que não é completamente exclusivo, ou seja, a gaivota de aldoíno nas nossas águas parece se alimentar de uma área bastante mais abrangente do que aquela área que é especialmente usada pela pesca comercial. Também se notou alguma sobreposição com o arrasto, mas apenas num dado período de época de reprodução, neste caso na pós-reprodução. E, na verdade, nós, no âmbito deste projeto, fizemos muitos embarques a bordo de barcos de pesca comerciais e principalmente em redes de amalhar, vimos muito poucas espécies, muito poucos indivíduos a alimentarem-se a bordo ou a bordo, na proximidade destas embarcações. Também fizemos uma caracterização da dieta desta espécie e vimos que, de facto, as principais espécies pelágicas que se alimentam até uma espécie não comercial, que é o peixe-agulha, mas, claro, depois alimentam-se de espécies mais comerciais, como a sardinha, uma espécie pelágica, ou então espécies demersais, ou seja, espécies que se alimentam mais do fundo ou que estão mais ligadas ao fundo marinho, como são os sargos, as douradas e afins. Pronto. E o importante também a salientar é que percebemos que a captura acidental em artes de pesca não parece ter uma relevância muito grande para esta espécie. E apesar de termos registado alguns indícios de captura acidental, principalmente em linhas de mão ou em cana, e identificamos aqui nesta foto, vocês veem aqui do lado direito, em baixo, uma toneira, ou seja, são umas iscas artificiais que normalmente os pescadores lúdicos ou profissionais usam para a pesca da lula ou de cefalópodes. Ok? E foi dos poucos indícios que vimos de captura acidental de gaivota da lula. Pronto. Depois, em termos de perturbação nas colónias de reprodução. Eu estava aqui a tentar ver as horas, não consigo ver. Mas, enfim, em termos de redução da perturbação humana nas colónias, tentámos também, no âmbito do projeto, fazer uma série de ações para reduzir este tipo de ameaça, principalmente, lá está, na Ilha Barreta, instalámos diversos painéis informativos para banhistas, para outros utilizadores. Fizemos a recuperação dos passadiços, porque na Barreta há um passadiço que permite a visitação à ilha. Fizemos formação de várias entidades que têm uma intervenção mais física nas próprias ilhas, na dos Salvadores, a Autoridade Marítima no geral, e tivemos várias ações de sensibilização ambiental. E uma das coisas que vos convido a visitar é este ninho ao vivo no website da SPE, que todos os anos tentamos mostrar um bocadinho do que é a nidificação da gaivota de aldeia. Podem ver no site da SPE em ninhos das aves. Ok? Aqui tem várias fotos das várias ações que fizemos. Depois outra ação que tivemos com bastante trabalho e que investimos bastante tempo foi na redução da predação por espécies introduzidas, uma vez mais
na Ilha Barreta, e aí controlámos os roedores e promovemos ou fizemos a remoção dos gatos da Ilha da Barreta. No caso dos gatos da Ilha Barreta, removemos todos os gatos foram capturados vivos, como veem aqui algumas imagens em baixo, foram capturados vivos e depois foram translocados para aquelas famosas colónias que existem em núcleos mais urbanos. E depois temos, em relação aos roedores, temos algumas armadilhas para fazer o controlo de roedores invasores. E para além disso, ainda temos um plano e um kit de biossegurança na Ilha da Barreta que permite dar resposta a qualquer nova introdução, principalmente dos gatos, mas também se houver um boom ou se houver uma explosão de roedores que depois poderão levar a que haja uma perturbação, uma predação muito grande das gaivotas de albino que se estão ali a reproduzir. Pronto, outro objetivo deste projeto foi uma proposta de alargamento da Zona de Proteção Especial da Ria Formosa. Não sei se todos têm ideia ou não, mas a Ria Formosa, isto a cinzento escuro, é a Zona de Proteção Especial da Ria Formosa, mais ou menos ao Parque Natural da Ria Formosa, têm sido os limites. E o que nós estamos a promover e estamos a trabalhar junto com o ICNF, com o Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas, é aumentar esta zona de proteção para que inclua toda a área de alimentação da gaivota de aldoíno e não só, também da charreta neste caso, aqui em todo o leste algarvio. É algo que o ICNF está bastante ah, que, falta uma palavra, mas que está interessado em fazer e estamos a trabalhar em conjunto para que, de facto, consigamos atingir este objetivo. E outro dos objetivos deste projeto foi fazer uma revisão de um plano que existe da ação internacional para a conservação da espécie. Como o Gonçalo disse, a espécie não nidifica apenas em Portugal. Nos anos Epá, epá. Nos anos 90, quando até foi criado este plano de ação, nem sequer a espécie se reproduzia em Portugal, só nos anos 2008 que se começou a reproduzir. Mas pronto, já houve esta iniciativa, mas era uma espécie que já estava em declínio devido ao colapso da colónia do Delta do Ebro, e houve esta necessidade de criar este plano de ação. E depois houve uma série de revisões em 2008, em 2011 deste plano de ação, e o que nós tentámos fazer no âmbito deste projeto foi fomentar mais uma revisão. E não ficámos só pelo fomentar esta terceira revisão do plano de ação, mas mesmo o que tentámos foi ir um bocadinho além disso, que foi fazer a própria revisão do plano de ação. E então o que prevemos é que em 2025 seja publicada uma nova versão do plano de ação que inclua, lá está, toda esta nova realidade que é a nidificação da espécie em Portugal continental, mas também porque a espécie não teve só alterações aqui deste lado do Mediterrâneo, do exterior do Mediterrâneo, porque, por exemplo, na Croácia, a espécie também, nos últimos 20 anos, começou a ocupar ou começou a nidificar muito, nem podemos comparar em termos quantitativos estes aumentos que teve na Croácia se compararmos com Portugal, mas começou a expandir. E é uma espécie normal. Esta é uma espécie muito dinâmica, mas pronto, o que queremos é que este novo plano de ação tenha em conta todas estas novas realidades que existem atualmente nesta espécie. E depois, no decorrer destes trabalhos, desta avaliação e desta nova versão do plano de ação, também surgiu a ideia e a iniciativa do próprio CNF em Portugal de fomentar um plano nacional de ação para a espécie. E vemos com muitos bons olhos esta iniciativa e então, claro,
e também abraçámos esta iniciativa com toda a vontade. E pronto, outras coisas que fizemos, outras iniciativas que fizemos no âmbito deste projeto, estes projetos têm sempre uma iniciativa, vertentes muito mais relacionadas com a sensibilização ou, ou, ou com a comunicação. Neste caso, um dos focos foi a reabilitação do Centro de Recuperação de Aves, Centro de Recuperação de Animais do Ria, do Olhão, no Rias, e focámos-nos principalmente nas aves marinhas, e aí o Rias e a Aldeia, que é a associação que gera este centro de recuperação, focou-se principalmente na melhoria das instalações para dar resposta a todos os casos relacionados com animais marinhos, em particular com aves marinhas e em particular com a gaivota de Alduíno. E aqui aponto-vos só um ou dois números, que foi a formação de técnicos e de facto, nos últimos 3 anos, a taxa de libertação aumentou muito, em termos destas espécies de aves marinhas, aumentou muito neste centro. Nos anos 2020, antes de eles terem uma ação mais, de terem toda a benesse deste projeto, a taxa de libertação andava à volta dos 20, 30%, e agora mais do que duplicaram o sucesso da libertação destas espécies marinhas. E conseguiram melhorar muitas das suas infraestruturas também, e hoje em dia estão muito mais bem capacitados para dar resposta a este problema. Em termos de educação ambiental, o projeto chegou a uma série de públicos-alvo e de pessoas, foi espetacular. Aqui só vos trago alguns exemplos. Atingimos mais de 4.000 alunos em ações de educação ambiental, todas as escolas do leste algarvio, mais de 600 participantes em ações de rua, cerca de 900 participantes em eventos online. Isto não é um trabalho da SPE, ok? Isto é um trabalho de toda a parceria da SPE, eu não disse ao início, mas a parceria da SPE, a parceria do Leipzig da Barreira não inclui apenas a SPE, nem o ICNF, como já disse, além do RIAS, como falei, da Universidade de Coimbra, de uma empresa privada a nível local, que é a Animaris, e também a Universidade do Algarve. E pronto, estes projetos precisam de muita gente, contam com muitos voluntários, com muitos técnicos. Aqui é só uma pequena chega do número de pessoas que estiveram envolvidas ao longo destes últimos 4 anos e meio. Contamos com o apoio de muitas pessoas a nível local, muitas pessoas a nível regional, muitos voluntários a nível internacional. Espero que tenha sido claro. Muito obrigado a todos, e agora acho que estou aberto para qualquer questão que vocês tenham.